gente amiga, gente querida, para você que se deparou em problemas de lógica matemática na OBMEP e em outras Olimpíadas de Matemática e travou, nesse caso então o vídeo é para você. Inclusive pode chamar o papai, a mamãe, chama toda a família, vamos tentar resolver aí juntos, tá certo? Primeiro tipo de questão aí de lógica matemática, existem muitas, né? Mas uma delas que faz muito sucesso nas provas olímpicas são aquelas que mexem, né, com a chamada tabela verdade. Como assim? Tipo, 4 suspeitos e apenas um deles, no caso, cometeu um crime, né? E aí para você descobrir quem é o criminoso, nesse caso então, você usa a tabela verdade para descobrir isso. Vamos ver um exemplozinho? Questão aí de OBM, diz assim, que um crime foi cometido por uma pessoa e você tem lá 4 suspeitos, que são o André, o Eduardo, o Rafael e o João. Nesse caso foram interrogados e fizeram lá as seguintes declarações. O André disse que o Eduardo é o culpado, já o Eduardo disse que é o João que é o culpado. O Rafael disse, eu não sou o culpado, e o João diz que o Eduardo mente quando diz que ele é o culpado. Pois é, sabendo então que apenas um deles, os 4, disse a verdade, quem vai ser o culpado? E aí, como descobrir? Vamos ver? Ok, gente amiga, viu aqui a tabelinha? Pois é, a tabelinha é simples, extremamente simples, a tabela verdade fala a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Como é que ela funciona? Simples assim. A partir do momento que ele disse no enunciado que o crime foi cometido por uma única pessoa, e no final aqui do enunciado ele diz, né, que apenas um dos 4 disse a verdade, esse é o segredo do sucesso. Então, para você montar essa tabela, como vai funcionar? Bom, se apenas um dos 4 disse a verdade, você, como tem 4 personagens, você, a princípio, você tem 4 possibilidades. Como assim? Ou é o André que está falando a verdade, ou o Eduardo, ou o Rafael, ou o João. E no caso, o restante estará o quê? Mentindo. Simples assim, tá ok? Então, nesse caso, a gente monta a tabela considerando essas 4 possibilidades. E o que a gente vai fazer agora é analisar essas 4 possibilidades, eliminando, no caso, aquelas que tenham as chamadas contradições. Contradições? Como é que é isso? Vamos ver? Ok, gente amiga. Contradição é quando você tem, então, 2 discursos que eles se contradizem, traduzindo, que eles 2 não podem acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, ou uma pessoa ela é culpada, ou essa pessoa ela é inocente. Não existe culpado e inocente. Por exemplo, quando você pega aqui, ó, o discurso do Eduardo. O Eduardo diz que João é o culpado, correto? Já o João diz que o Eduardo está mentindo quando diz que ele é o culpado, ou seja, traduzindo, é como se o João dissesse que João não é o culpado. Justo? Muito justo? Faz sentido isso para você? Isso então é uma contradição, ou seja, esses 2 caras não podem estar falando a verdade os 2 juntos ao mesmo tempo. Isso é contradição. Mas da mesma forma que eles também não podem os 2 falar a verdade, os 2 também não podem estar mentindo, percebe? Ou ele é culpado ou ele não é o culpado. Então, um dos 2 tem que estar o quê? Falando a verdade. Então, na hora que a gente for analisar a nossa tabela verdade, a gente vai considerar essas 2 possibilidades. Ou o Eduardo está falando a verdade e o João está mentindo, ou vice-versa. No caso, o Eduardo está mentindo e o João está falando a verdade. Ou seja, traduzindo, Eduardo e João falando mentira, os 2 ao mesmo tempo, não dá. Tá certo? Então, essas 2 possibilidades dos 2 estarem mentindo é uma contradição. E isso, então, a gente já pode eliminar. Vamos analisar agora os casos que sobraram. Então, por exemplo, o Eduardo dizendo que o João é o culpado, isso sendo a verdade, aparentemente aqui, né, a gente não tem uma contradição entre o Eduardo e o João. Né? O Rafael, quando diz eu não sou o culpado, o Rafael ele deveria estar o quê?
deveria estar falando a verdade. Sim, porque se o João é culpado, o Rafael não é o culpado, ou seja, esses dois aqui também entrando em uma contradição. Percebeu isso? Pois é, então com isso a gente também já elimina essa última. E aí, no caso, então, essa quarta linha da nossa tabela verdade, vamos analisar, né? Então, por exemplo, ele diz que, o André, né? O André diz que o Eduardo é culpado. Então, no caso aí, o André está mentindo, não é o Eduardo. O Eduardo diz que o João é o culpado. Então, o Eduardo também está mentindo, o João não é o culpado. Já o Rafael diz que, bom, eu não sou o culpado. Se ele está mentindo, pois é, no caso, então, ele seria o culpado. E aí, no caso, o João diz que não é culpado de fato. Ele está falando a verdade, por quê? Porque quem é o culpado seria quem? Exatamente. No caso, então, o Rafael. Legal, vamos ver então uma próxima questão? Me acompanha. Ok, gente amiga, gente querida, um segundo exemplo de questão de lógica matemática é quando envolve essas perguntas aqui, ó. O que, quem e onde. No caso, então, exemplozinho aí da Olimpíada Cearense de Matemática. Ele coloca, né, que Paulo, Rodrigo, André e Tiago foram juntos para uma loja de departamentos e cada um deles comprou somente um único objeto. Um deles comprou um relógio, o outro comprou um livro, outro comprou um par de sapatos e o outro ainda uma máquina fotográfica. Pois muito bem, esses objetos eles se encontravam no primeiro, segundo, terceiro e quarto andares, mas não necessariamente nessa ordem, gente amiga. E cada objeto ele era vendido somente em um desses 4 andares, tá certo? Então, com base nas pistas seguintes, você vai determinar para mim o que? O objeto, né? Que cada um, quem comprou e, no caso, onde, em qual local, em qual andar foi realizada a compra. E isso tudo, evidentemente, né, justificando a resposta. Vamos ver? Pista número 1 diz que o Rodrigo foi somente no primeiro andar. Pista número 2, sem deixar para depois, os relógios são vendidos somente no quarto andar. Já a pista número 3 diz que o Tiago foi somente no segundo andar. Pista número 4 diz que o Paulo comprou um livro e pista número 5 diz que o Rodrigo não comprou uma máquina fotográfica. E aí, gente amiga, chama o papai e a mamãe, será que eles também vão tentar aí descobrir junto com você? Vamos ver? Ok, gente amiga, para você resolver esses tipos de problema, né, para saber quem pegou o que e em que lugar, aonde, no caso, nada mais justo, muito justo, de você organizar os dados através de uma tabela. Esse negócio de ficar escrevendo, né, textos e textos, né, numa questão desse tipo, o pessoal da banca que vai corrigir, sobretudo se for uma questão discursiva, não vai gostar. Eu, particularmente, não gostaria, tá certo? Então, minha dica é você tentar organizar as coisas. No caso, então, coloque lá os locais e, no caso, aí os objetos, né, como sendo linhas e colunas. E, no caso, então, as pessoas, os personagens, você vai ocupando aí nas lacunas correspondentes. Vamos ver, então? No caso aí, né, você que já viu as pistas, né, você tem então lá que a pista de número 1, né, diz que o Rodrigo, ele foi somente para o primeiro andar. Pista número 1, então, nos diz que o Rodrigo, ele está aqui. Ele tem que ocupar esse espaço aqui do primeiro andar, beleza? Já sei, então, que o primeiro andar é do personagem Rodrigo. Justo? Muito justo? Então, eu vou ver as outras pistas. Olha só. Na pista número 2, ele diz que relógios são vendidos somente no quarto andar. Então, aqui, por exemplo, né, eu já sei que o cara que vai comprar o relógio no quarto andar, ele está aqui. Ou seja, no quarto andar não se compra livro, não se compra sapato, nem tampouco máquinas fotográficas. Belezinha, então? Isso também quer dizer uma outra coisa. Bom, se o Rodrigo está aqui no primeiro andar,
significa então que o Rodrigo ele não vai comprar um relógio, justo? Repetindo, né? A pista número 2 diz que relógios são vendidos somente no quarto andar. Se o Rodrigo foi no primeiro, então já sei que o Rodrigo não comprou o relógio, beleza? Ele fala então, né, na pista número 3 que o Tiago foi somente para o segundo andar. Ok. Ele fala na pista número 4 que o Paulo comprou um livro. Bom, se o Paulo comprou um livro, no caso o Rodrigo eu já sei também que não comprou livro. No caso aí da pista de número 5, ele diz que o Rodrigo não comprou uma máquina fotográfica. Bom, se ele não compra relógio, não compra livro e não compra também máquina fotográfica, o que sobrou para ele comprar, gente amiga? Exatamente. No caso, então, você já sabe aí, né, que o Rodrigo comprou o quê? Sapatos. Então, aqui a gente já pode colocar, né, que no caso aí, o Rodrigo veio a ser, né, o comprador dos sapatos e que esses sapatos, então, estavam aí, né, no primeiro andar. Beleza? Então, aqui também eu já posso eliminar, juntamente com a informação de que relógio também, né, só se compra no quarto andar, justo? Pista de número 3, que o Tiago ele foi somente para o segundo andar. Então aqui no segundo andar eu já sei, né, que o nosso personagem ele tem que estar aqui. No caso agora o personagem é quem? É o Tiago. Justo? Muito justo? Bom, eu já sei então, né, como o Rodrigo já comprou sapatos, que Tiago não comprou sapatos, né? Eu também já sei, né, pela pista número 3, que o Tiago também, né, ele não comprou livro. Perdão, pela pista número 4, né? No pista número 4 diz que Paulo comprou um livro. Então aqui também tá fora, ou seja, por eliminação só sobrou o quê? Nesse caso então, o Tiago ter comprado uma máquina fotográfica, justo? O Paulo, então, ele comprou o livro, né, a pista número 4. O relógio, ele é vendido somente no quarto andar. Pois, muito bem. Então, nesse caso aí, né, já que livro não é vendido no quarto andar, a gente já pressupõe que ele só pode ser vendido o quê? No terceiro. E nesse caso, então, no terceiro, quem seria, no caso aí, o comprador? Exato. No caso, então, nosso amigo Paulo, e fechando, né? No caso aí, aquele então que é o comprador do quarto andar, no caso aí do relógio, vem a ser o nosso personagem, o André. Ok, gente amiga? Então, de preferência, você apresentar, né, essas questões de lógica resolvidas de maneira clara, correta e organizada. Grande abraço, até o próximo vídeo.